Eu perdi 2 filhos antes da Bia. Mamãe está forçando você a ficar aqui. Se você quiser ir embora, precisar ir, alguma coisa que eu falei para ele, pode ir. Falei, doutor, bem no olho dele assim, eu só saio daqui com a Bia no meu colo. Eu não vou mais sair daqui sem minha filha no colo. Eu não conhecia nada sobre diabetes, a família também, nada. E todo mundo, diabetes era um monstro. Sim. E aí ele um dia falou pra mim assim, que ele não podia mais ser meu namorado porque eu tinha diabetes e ia morrer cedo. Educando sobre diabetes de forma simplificada. Hoje a Voz das Mães é diferente. Hoje a Voz das Mães a gente vai receber mãe e filha. Eu tô aqui com a Dilma Scher e a Bia Scher, ou Biabética. Meninas, obrigada por vocês aceitarem participar do Voz das Mães e contar um pouco mais sobre a história de vocês. A história da Bia a gente já conhece um pouco mais e tem bastante gente que já conhece. Mas hoje a gente quer ver o outro lado, né? A história da mãe da Bia, como foi descobrir há quantos anos atrás? 23 anos atrás, sobre a diabetes, né? E tudo que mudou nisso, né? Dilma, eu já quero começar te perguntando, como que foi, né? Você acha que a diabetes hoje, ela assusta tanto quanto assustava há 23 anos atrás? Eu acho que a diabetes sempre vai assustar. Né? Sempre vai assustar. Porque é assustador. Sim. Ninguém tem diabetes porque quer, porque gosta. Né? Ninguém busca diabetes, que é uma doença muito silenciosa. Sim. E há 23 anos atrás, eu acho que era assim, muito assustador. Era um monstro. Né? Tinha pouca informação? Não tinha nenhuma informação. E quando a Bia foi diagnosticada com diabetes, eu lembro que eu busquei assim, alguma coisa no Google e eu só lembro das imagens que eu vi assim, a barriga toda furada, aqueles buracos na barriga, a criança sem perna, ou a pessoa... Normalmente tinha mais idoso. Só puxar um pouquinho pela memória, tinha mais idosos, né, com diabetes, cegos, pessoas cegas e pernas amputadas. Caramba. Aquela imagem assim horrível. O Google, a gente fala muito aqui... Doutor Google, né? Que não a gente fala muito sobre isso, que o Google ele só traz aquelas notícias trágicas quando a gente recebe um diagnóstico, as né? mais drásticas, né? E assim, eu não conhecia nada sobre diabetes, completamente ignorante, completamente. Para mim é como se fosse assim, um atestado de morte. Ela vai viver um pouco e depois ela vai morrer. Vamos voltar um pouquinho só antes. Como que foi a gestação da Bia? Você teve alguma coisa? A gestação foi tranquila? Foi tranquila porque eu fiquei internada. Mas eu perdi 2 filhos antes da Bia. Olha. Tá? O Vitor, primeiro o Bruno, depois o Vitor. Os 2 nasceram de 6 meses e pouquinho, viveram e morreram. Todos os 2, viveram e morreram. Então, quando eu engravidei da Bia, o médico perguntou, né? Eu falei, costura meu colo. Ele, vou costurar o seu colo do útero, que o segundo eu não quis costurar. O problema foi esse? O problema maior foi esse. Porque o primeiro você não sabe que tem o útero, o istmo cervical. E no segundo eu já sabia. Mas o outro médico não quis costurar. Perdão, não, útero? É istmo cervical, é istmo... Eu não sei o nome. Tudo bem, depois a gente dá uma olhada. Precisa costurar o colo do útero. Tem que costurar o útero abre. Tá. Quando vem o peso, o colo do útero abre. Não segura o bebê, não segura o bebê. Nasce prematuro. E nasce prematuro. Entendi. Ele vai abrindo. Então, quando eu... E no segundo eu falei para a costura, ele, não, você está ótimo, você é muito bem, você tinha 30 e pouquinho. Você está muito bem, você está ótimo, não precisa, os exames todos normais. Mas aí ela abriu de novo e o Vitor nasceu. Viveu uns dias e depois morreu. Mas quando eu engravidei da Bia, eu já procurei um médico, ia falar um pediatra, né? Ótimo. Procurei um ginecologista, né, obstetra, mas que ele eu já sabia, alguém que já tinha costurado, que costurava, que sabia. Então, doutor Fernando, você vai me costurar? Porque naquela época não era tão comum, né? Não era tão comum. Não sabia porque perdia. Porque nascia prematuro. Enfim. Até sabia, mas era muito mais complicado. Mas enfim.
Tudo no passado da medicina era mais complicado, Sim. sabia? Não tinha Não era- acesso, né? As pessoas não não tinham era tanto acesso não tinha tanta quanto- tecnologia, né? Tanta E informação. não era tão divulgado, né? E aí, mas aí você conseguiu costurar e aí a Bia nasceu com 9 meses? 9 Foi meses. certinho? 9 meses. Ela ficou Mas internada quando 3 costurou, meses. fiquei 120 dias internada. Quando costurou o colo do útero, antes de costurar, ele falou assim, vamos fazer o exame, que é um exame que ia mandar na época para Campinas, para ver se ela não tem síndrome de Down, se ela não tem algum problema. Tem um nome esse exame, talvez você saiba. É o NIPT? Não. Não, é um outro... Não lembro agora, bem. não. Também não estudei para essa prova, então não tem como te responder agora. Não, eu porque- falo que na maternidade é muita informação que a gente não tem, né? É. Que a gente tem que buscar muita informação. Até na gestação, os médicos eu acho que não passam tudo que a gente precisa realmente estudar e saber, né? E aí eu imagino há 23 anos, há 30 Mas anos as mulheres atrás. hoje, eu acho que elas estão mais... Elas se buscam mais Sim, informação. buscam Hoje, bem mais. quando ela engravida, ela já tem uma consciência melhor do que na época eu tinha. E aí, ele faz esse exame, manda para Campinas e tal. Que é uma agulha, uma injeção, que tomava uma agulha que injetava um líquido da placenta e mandava para o estudo. Pra Deve ser a aminocentese. Aminocentese. Aminocentese, que era o que eu ia fazer com a a Vini. aminocentese. Sim. Que eu já tinha 36 anos. Ela nasceu com 37. E aí ele falou assim... eu falei, se der algum problema, você pode tirar. Eu falei, senão eu não quero saber. Eu não vou enlouquecer perdendo o terceiro filho. Eu só pensava na minha sanidade mental, né? Então, eu falei, não quero fazer exame nenhum. E aí, costurou o colo do útero. E quando deu foi no terceiro mês, no quarto, quinto mês, isso eu já continuei trabalhando, começou a abrir o colo do útero. Mesmo costurado. Mesmo costurado. Aí eu lembro que eu fui aqui no Barra Shopping, estava com o Ed lá fazendo a ultrassonografia, e o médico falou assim, tá abrindo seu colo do útero. Você tem como falar com o seu médico? Eu falei, tenho. Na recepção eu liguei para ele, e aí ele falou assim, Dilma, vai segunda-feira no consultório. Fez ok. O meu consultório, ele tinha um hospital em Jacarepaguá. E aí eu levei minhas roupas. Na hora que eu entrei, Ed falou assim, entra. Eu falei, não, deixa eu conversar sozinha com ele. Eu entrei, eu fechei a porta do consultório dele, fechei a porta. Falei, doutor, bem no olho dele assim, eu só saio daqui com a Bia no meu colo. Eu não vou mais sair daqui sem minha filha no colo. Eu lembro que ele ficou assustado, sabe? Ele só está com 5 meses. 5? Entrando no 6º mês, Sim. né? Aí eu sei que ele assustou. Eu já disse Você por pediu para ficar internada? Não, eu não pedi, não. Eu disse que eu não saía de lá. Mas para ficar de repouso, né? Claro. Porque se eu E estava aí... mantendo em repouso em casa e o colo do estava abrindo, então o único jeito era ficar no hospital. Sim. E fiquei de repouso absoluto lá. 120 dias até essa pequena nascer. 120 dias no hospital, com a perna para cima. Ainda escolhemos o dia dela nascer, que foi dia 31 de outubro. Que tinha que ser no domingo. Aí, a vida correu, Bia... Vida correu, tranquilo. Bia nasceu, Bia era muito calminha, muito tranquila, não deu trabalho. E até os 6 anos, vocês tinham alguma... Você via a Bia diferente em alguma forma ou não? Não, ela era muito inteligente, que a ideia ela sempre era altíssimo. Ela estudou aqui na Meimei, uma escola Meimei, que era bem legal, que ela escolheu. Ela escolheu a escolinha dela com 2 anos. Independente. Independente, é isso. É porque eu tive um hábito, que talvez não seja muito positivo, né? Que ela sempre decidiu o que ela queria fazer. Acho que desde a minha barriga eu falei, positivo, Bia, sim. sobe, Bia. Então ela sempre escolheu, ela sempre decidiu o que ela ia fazer. E aí, agora voltando, até me perdi um pouco. Aí, como que foi descobrir o diagnóstico da Bia? Tá. Então, Bia tinha 6 anos, estava na escola, tinha 1 ano e pouco que eu tinha me separado. E ela começou a perder peso. Em janeiro, ela teve uma infecção urinária tal, e começou a perder peso. Eu levei no pediatra, falei, a Bia está perdendo peso. Falei assim, o pediatra era ótimo, bam. Só ele botou no colo, beijou Bia, botou assim na mesa tal. Ela tá ótima. Tem nada. Você lembra desse dia, Bia? Não. É porque eu conto. Eu lembro depois. Eu lembro dos exames. E do dia do diagnóstico. Só.
Tá. Aí ele falou assim, vamos encaminhar a Bia para um psicólogo, ela está muito traumatizada com a separação. Fiz, ok. Aí eu Sem sempre fazer fui- exame nenhum. Nada. Não, ele disse que ela estava ótima. Pegou o exame de sangue e tal. De exame de sangue, né? Dela, que quando eu fui eu levei. Tá ótima. Mas que não era atualizado ou já era atualizado o exame? Não, já era atualizado. Tá. Mas de sangue. Sangue não... Não era Sangue não glicose. diz, não Tá. era Era glicose. hemograma, não sei o Hoje, quê. quando você faz hemograma, Já ele aparece tudo, né? É, já aparece. Antigamente aparecia. Na não. verdade, tem que pedir tudo. O exame de sangue tem que pedir, assim, tem que pedir o hemograma, aí tem que pedir glicose, porque assim, inclusive, ontem eu tive essa aula na faculdade. Pra pedir o exame de sangue, quando você pede só o hemograma, é só a parte de hematologia ali do, enfim, isso. Depois tem que pedir também de bioquímica, que aí é glicose, hemoglobina glicada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O hemograma é só Entendi. o básico. Aí o médico Então, geralmente... nesse não tinha nenhum resultado. Se pediu só hemograma, nunca vai ver que tem diabetes. Tá. Tem que pedir junto também o exame de bioquímica. Mas na os época... médicos sabem disso. Geralmente tem que pedir tudo. Se o médico Mas pede tudo, hoje, não- na época não tinha isso, não. Hoje não, hoje pede. então, hoje Na pede. época é raro uma criança ter diabetes tipo 1. Uma coisa assim que era inusitado, né? Assim, meu Deus. E era mais raro ainda uma criança com diabetes viver até a vida adulta. É isso que foi meu grande... E aí, como foi? O diagnóstico. Como foi receber o diagnóstico? Bem, aí eu procurei... Vou só voltar um pouquinho. Sim. Vou continuar a história. Continuar a história. Ela continuou emagrecendo. Eu falei, minha filha está emagrecendo, alguma coisa estranha. Ela acordava à noite, Bia nunca foi de comer doce, porque eu nunca dei doce para ela. E nem na mamadeira, nem Coca-Cola. Ela já tomava mamadeira, e ela tomava mamadeira com leite sem açúcar. Mas eu falei, por quê? Porque por causa do dentinho, por causa de tudo. Eu não dava açúcar, não acostumei minha filha a comer açúcar. Mas eu amo leite condensado. Então, às vezes, eu acordava à noite, então eu escondia a latinha ali. Aí eu lembro que uma noite eu acordei, ela passou pelo quarto, assim, no corredor do meu quarto, foi na cozinha. Aí, tô a Bia com a latinha de leite condensado. Mas eu não pensei na diabetes, que eu não tinha, totalmente ignorante desse caso, né? E aí eu falei, Aí ela acordava à noite e falava, mãe, meu corpo tá estranho. Depois eu explico. Para mim era um bebê. por que disso. Para mim, os 6 anos era um bebê. Né? Ela falava assim, mãe, meu corpo tá estranho. Aí eu comecei a procurar, levei no psicólogo, fiz um monte de coisa, até que eu encontrei uma mulher, uma médica, a doutora Ana, que eu falei assim, doutora Ana, ela falou assim, levei os exames todos que eu tinha, ela falou assim, Dilma, qualquer pediatra, lendo isso aqui, a Bia está num peso ótimo, pode estar magra, mas ela está ótimo, o peso dela, tudo normal. Mas qualquer mãe, a mãe sabe o que o filho tem, a mãe sente que o filho tem algum problema. E como eu sou mãe, eu vou buscar tudo que puder buscar para ver o que a Bia tem. Então, eu pedi uma série de exames. Uma médica abençoada, né? Uma abençoada. 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 Foi ela na falou hora assim, certinha. eu só vou fazer porque eu sou mãe. Eu sei que a mãe sente, né? A mãe pressente o que o filho está acontecendo com o filho. E aí ela pediu esse exame vários exames, e eu fiz no laboratório Sérgio Franco, né? Não é propaganda do Sérgio Franco, não. Mas que pode patrocinar também, se pode. quiser. Sérgio Franco Tá pode. liberado. E há 23 anos atrás, eu acho que foi aqui na Tijuca, foi lá na Tijuca. E eu tenho a impressão que foi o Sérgio Franco que ligou para a médica, ele viu o resultado, né? E falou para a pediatra que a Bia estava com 370 de glicose, que ela já estava com diabetes. Eles ligaram à noite. O normal é? 100. Nossa, que Abaixo básico. de 100. 80, né? 80 a 120 é o máximo, 120. Não, 120 já Já é diagnosticado diabetes. Não, mas Pré. para diagnosticar, para ligar o alerta, é até 100. Tá. Não pode passar de 100. Passou de 100, tem algo aqui. Tá. Então, 370. E aí ele ligou pra médica e a médica te A ligou. médica já ligou para a Solange, doutora Solange Travassos, que é meu anjo da guarda, que eu amo de paixão. E aí Já marcou. já marcou no dia seguinte. Então, tinha feito aqueles exames todos. E quando a gente chegou no consultório da doutora Solange, eu lembro que antes de entrar no consultório, eu falei assim, não tinha celular na época, né? Eu fui no orelhão. Aí falei assim, liguei para o mestre da minha igreja. Mestre, minha filha está com diabetes. Tipo 1. Aí ele agradece. Quase que eu falei um palavrão. Mas eu falei assim, como? Ele agradece. Ainda falou, dona Dilma, agradece. Aí eu
Respirei, engoli. E eu só tinha um sentimento de agradecer. Essa foi uma grande coisa, assim, um grande momento, né? Meu Deus, eu agradecer que minha filha daqui a pouco vai morrer. Agradecer o quê? Mas eu tinha que agradecer, eu fiquei agradecendo. E subimos, tá, no consultório. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento você chegou a questionar Deus? Não, Não. não, eu agradeci a Deus. Porque Nunca é questionei Deus, porque eu acho que ele faz as coisas certas. Sabe? Ele, na verdade, Deus não te dá uma... Pode falar palavrão? Pode. Ele não te dá uma porrada. Ele te ensina. Né? Ele te pega, te faz assim e fala, vamos ser melhor? As dificuldades são oportunidades pra gente crescer, evoluir. Né? Eu não questionei, não. Eu só fiquei assim, como eu vou agradecer? Eu posso chorar. Eu lembro assim que depois, quando eu fui conversar com ele, a senhora chora em 3 dias, então. Eu fiquei seca. Eu chorei 3 dias, mas ela nunca viu. Nunca percebeu. E depois, a senhora para de chorar. A gente fala aqui que na maternidade atípica a gente tem um momento do luto, né? É, Quando foi a gente o é o luto luto que do diagnóstico, foi me permitido, 3 dias. E depois o luto continuou, Sim. sim, porque a gente frente. fica com aquela loucura de ser o pâncreas da criança, né? Sim. Porque a mãe é uma mãe pâncreas, né? Que ela cuida do pâncreas dela. Posso completar uma coisa? Pode. Essa questão de agradecer, o que eu entendo hoje, ouvindo isso, é que agradecer por ter encontrado a Solange, por ter tido um diagnóstico tranquilo, porque foi por conta disso, né, assim, de ter a médica, a doutora Ana, ter pedido o exame na hora certa, porque quando a gente diagnosticou, quando a gente foi, né, ela vai completar, eu não fui internada. Eu fui direto pro consultório, e aí viu que eu não estava desidratada, que eu não precisava ser internada numa UTI. Então foi um diagnóstico super tranquilo. Então agradecer, ouvindo hoje, agradecer agora foi um diagnóstico exatamente, tranquilo. foi. Tipo, não, tipo, agradecer por ter. Não. Tipo, né, enfim, eu não quero ter. Lógico. Mas por ter, assim, já que aconteceu, por ter sido algo tranquilo, Não é- por ter sido traumático. Sim, ninguém sonha, né? Eu falo que na maternidade atípica ninguém sonha. em ter Ninguém filho sonha. atípico. Sonha nem quer, né? Não, lógico que não. Quando ela vem, você tem que... Mas de ter tido algumas bênçãos ali, mesmo no momento ruim. Como foi pra você receber esse diagnóstico? Você lembra, Bia? Eu lembro muito pouco. Eu lembro do dia, né, de ir, enfim. Eu vou completar, então, a história dela, porque a gente foi pra lá, né, foi pra médica, assim. Eu me lembro de ter feito os exames, eu me lembro de não gostar, de ter que tomar um líquidozinho doce, me lembro de ficar enjoada, me lembro de... Assim, eu me lembro... Foi depois, foi isso foi depois. O de tolerância à glicose? Foi depois, foi um exame que fez no laboratório. Tá. Você era criança também, Ela né? era Então, criança. Eu me lembro de algumas também, coisas. sim. Eu me lembro de passar um dia no laboratório fazendo exame. Eu me lembro do dia do diagnóstico que a médica pediu pra fazer um teste comigo. Ela, vamos fazer um teste. Eu tinha acabado de aprender a ler, não foi? Acho que tava nessa época, eu tava aprendendo a ler. Eu falei, vamos, dá aqui a caneta pra escrever. E aí ela foi furar meu dedo pra medir a glicemia, teste de glicose. Eu lembro de ficar chateada, não ter gostado dela ter furado meu dedo. Isso eu lembro de ter ficado com raiva. Eu falei, não, furou meu dedo. Não. Enfim. E eu me lembro dela falar que eu teria que aplicar insulina e de eu quero ir embora, vou sair, levantar, sair andando. E dela vir pra mim e falar assim, ela vinha atrás, né? Ela veio atrás de mim, tipo, na porta, falou, filha, olha só, né? Tipo, a gente vai ter que tomar essa insulina aqui, vai ter que tomar essa injeção. injeçãozinha. Essa injeção. Não falou insulina, injeção. O que você prefere, no colo da mamãe ou no hospital? Eu com 6 anos. Aí eu olho assim, hospital? Não, no colo da mamãe. Não tem escolha. Vai tomar. Sim. Não tem escolha. Não tem não tomar. Mas para fazer isso, Isso eu me lembro. não foi Ela olhando no meu olho. fácil assim, não. Não foi fácil. Sim. Porque quando ela falou que ela vai... Aí eu olhei assim, olhei para ela e falei assim, Dilma, é diabetes tipo 1, não tem jeito. Ela vai tomar insulina pro resto da vida dela. Eu olhei para a doutora Solange, ela falou, eu tenho, desde 15 anos. Solange vai estar com uns 30 anos, 20 e poucos anos, não sei. Aí, eu falei, ela vai ficar toda marcada. Ela falou, não tem marca nenhuma. Ela estava com uma blusinha, acho que é azul, coisinha assim. Tem sim, levantei a blusa dela. Quer ver? Eu levantei para ver a barriga toda marcada. Não, ela até ficou com vergonha do Ed, eu levantei essa barriga dela e não tinha marca. Porque o medo era aquelas marcas que tinha aqueles coisas horríveis, né? Isso é cômico, tá? Trágico, né? Um momento trágico. E aí, Trágico. é um trágico cômico. Mas o Ed sentado ali, quieto, lá, observando, dando as opiniões dele. E aí a Bia
Aí ela furou o dedinho do teste, fez o teste da Bia. Para a Bia ver o que ela ia fazer, ela aplicou insulina nela. A doutora Solange foi e aplicou nela. Foi aí que eu fui olhar a barriga, né? Lembrando bem. E aí Bia falou, eu vou tomar isso? Aí ela falou assim, vai, não dói não. É só uma picadinha. É sempre no diminutivo, assim. Sempre fosse... uma dorzinha, uma picadinha. Uma dorzinha, não sei o quê. Porque é pra, né, tentar ali... ainda mais com criança, né? Pra tentar... Tinha que ser mais lúdico, né? Mais leve. Sempre mais leve. Ela, na hora, isso eu lembro assim, ela saiu correndo e foi pra porta do consultório. Que estava no consultório do pai da Solange. Ela abriu a porta e a porta estava trancada, mas ela abriu a porta e eu corri e falei, meu Deus, me ajude, meu Deus, o que eu vou falar para essa criança? Eu me ajoelhei, olhei no olhinho dela, bem no olhinho dela assim, falei, filha, é pro resto da vida. Você vai ter que tomar essa injeçãozinha pro resto da sua vida. E o que você escolhe? Tomar no colo da mamãe, injeção no colo da mamãe, no colo do papai ou no colo da doutora Solange? Ou no hospital. Eu dei essa opção, ou no colo de alguém com amor e carinho, ou no hospital. E uma coisa que a Bia ela nunca tinha ficado internada. Na verdade, ela nunca ficou internada. Porque qualquer problema que ela tinha, a gente falava, não, a gente cuida em casa. Sim. Estava disposta a cuidar sempre dela em casa. Para não pegar mais qualquer coisa, garganta, ouvido, alguma coisa, não tem. Deixa em casa que é melhor. E aí ela olhou para mim assim, abaixou a cabeça. Eu dei a escolha para ela. Sim. Né? Mas eu acho importante. Foi um momento bem difícil de eu dizer para ela, você vai escolher agora o que você vai fazer com você. No seu diagnóstico. Eu estou aqui para te dar apoio. Seu pai e a médica e todo mundo. Eu sei que ela abaixou a cabecinha assim. Não sei se foi no meu colo. Aí eu não lembro se foi no meu colo. Foi no seu colo. Foi no meu, no né? seu colo. Eu sei que eu estava tão emocionada. Foi no meu braço. Eu lembro que foi no meu braço. Eu lembro que eu estava tão emocionada que realmente se foi no meu colo, eu não lembro. Só sei que acatei assim. Eu lembro. E aí outra palavra, quando ela acabou de tomar, ela olhou para mim e falou assim, com raiva. Ela tomou a insulina com uma raivinha, né? Ela tomou com raiva, normal, doeu. Sim. Não é a primeira vez que ela toma. E foi com seringa, né? Não foi com canetinha, que é fininha como é hoje e tal. Aí ela olhou com raiva e falou assim, eu nunca mais vou a Búzios. Preocupações de uma criança. E a gente vive em Búzios, né? Aí eu olhei para Ed, olhei para Solange, a Solange fez assim, eu falei, vai. A gente vai, que a gente tinha combinado, estava época de férias, na sexta-feira. Agosto. Foi agosto, aí a gente ia para combinado. Então ela me desafiou, sabe? Eu nunca mais vou para a Búzios. Eu falei, vai. A gente vai sexta-feira agora. E se tivesse uma segunda ou terça, sei que a Solange... Aí ela falou assim, eu lembro que o susto que a Solange levou, né? Aí ela falou assim, você pode ir, você vai ficar me ligando. Aí o Ed, quer que eu... Não precisa ir, não, eu vou sozinha com ela. A gente estava separado também, né? E continuou trabalhando que eu vou com ela. E nós fomos. Mas aí, nesse corre-corre, eu não tinha celular, ele comprou um celular. E eu fui a viagem inteira com a Bia deitada atrás. Deitada não, acordada, conversando. Eu parava, a Solange que ligava. Dilma, como é que ela tá? Tá bem. Média glicemia dela. Fui da Tijuca até Búzios. 3 horas de viagem furando o dedo. Toda hora, parada, de hora em hora. dia. De hora em hora não foi assim. Mais ou menos. É preocupação, né? Sim. E aí nós fomos para Búzios. E ficamos em Búzios, a casa assim, na beira da praia. E ela, desculpe, ela queria nadar. E a Solange falou assim, olha, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é com ela mergulhar. Por quê? Porque ela pode afundar. Entrar e estar com a glicose gastar baixa. energia. Abaixa a glicose. Deixa eu dar uma pausa. Ok. Bia, explica pra gente o que é a diabetes tipo 1. Só pra contextualizar, se você não segue ainda a Bia, vai lá no Instagram e segue a Bia Bédica, porque o conteúdo dela é sobre isso. Ela ensina de uma forma muito leve, muito tranquila sobre a diabetes. E aí eu queria que você explicasse pra quem não conhece. Tá. O diabetes, a gente conhece hoje o diabetes como diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina, que a maioria das pessoas tem, que é o mais comum. Mas tem um tipo de diabetes que é autoimune, né, em que o corpo ele se ataca, né? Uma doença autoimune é quando o corpo cria anticorpos para determinada situação. Então, no meu caso, diabetes tipo 1, o meu corpo criou anticorpos para as minhas células que produzem insulina. E destruiu essas células. Então, eu não tenho insulina no meu corpo, eu não produzo insulina. Tá. Que aí, por isso que é o diabetes tipo 1 autoimune.
Eu chamo de autoimune pra deixar bem claro que é autoimune, eu não tive culpa disso, meu corpo que me enlouqueceu, e é isso. E por conta disso, a gente precisa aplicar insulina todo dia, precisa, né, enfim, ter um controle em relação a isso, um controle da glicemia. A gente precisa controlar a glicemia com aplicações de insulina. Tá. O problema é que a insulina é um hormônio extremamente potente, então às vezes uma diferença de uma unidade pode, né, tipo, baixar demais ou subir demais. Qualquer coisa que eu como, carboidrato, gordura, proteína, tudo isso afeta a glicemia. Tá. Então eu preciso ter ali um conhecimento, né, sobre isso e também, assim, entender que assim, tem mais de 40 fatores que afetam a glicemia. Exercício físico. Se eu fizer demais exercício físico, gastar energia por muito tempo, baixa demais a glicemia. O exercício físico, ele melhora a sensibilidade à insulina. Se eu tiver aplicado insulina antes de fazer o exercício, a insulina que eu apliquei vai estar lá, tipo, agindo pra caramba. Se eu tiver um estresse, eu tenho pico de adrenalina. A adrenalina sobe a glicemia. Se eu ficar doente, eu tenho resistência à insulina. A resistência à insulina sobe a glicemia. Se eu tiver com muito... sei lá, se eu tomar um banho quente, o calor, ele vasodilata o sangue e aí melhora a ação da insulina. Tem Aí muita pode coisa. baixar. Aí pode baixar a glicemia. É muita coisa. E quando pequena, ela nadando, Entendi. então por Risco isso de a preocupação da médica era sem ter essa. um sensor ali, sem eu ter... Assim, hoje a gente tem. Não tinha nada na Não tinha nada só na um época. aparelhinho, Hoje a gente tem um sensor de glicemia que fica ali medindo a glicemia e avisando como é que tá. Antigamente era furando o dedo. Tipo, fica furando o dedo várias vezes por dia, porque não tinha como. Tinha uma coisa muito, muito, muito bacana, que desde quando ela, antes de ser diagnosticada, ela já dizia, mãe, eu tô molinha, meu corpo tá estranho. Antes dela saber que molinha era estar com hipoglicemia, ela falava, ela me acordava, ela dizia, mãe, meu corpo tá estranho. Uma criança com corpo estranho, eu não vou cutucar até encontrar o que está acontecendo. E é interessante o que vocês estão falando, porque eu vivi isso, e o Robson, a gente estava falando sobre isso, a gente viveu em casos diferentes, mas eu vivi isso na escola. Eu tinha uma amiga que era a Claire, que eu não esqueço disso, que ela tinha... eu acho que a gente tinha uns 8 anos, e ela, todos os dias, tinha que aplicar, e muitas vezes, você falando sobre isso, me lembra que ela não podia fazer... muito exercício? Não podia fazer educação física, não podia fazer muita coisa. Então, ela era excluída, querendo ou não, de algumas atividades que era uma coisa ruim, né? E a gente não entendia muito isso. Então, era estranho. E aí, como que foi isso pra você? Então, eu, na verdade, eu vivi o oposto disso. Eu podia falar sobre isso. Porque eu tive educação em diabetes. Ah. Porque a minha médica foi uma boa médica e me ensinou a ter uma vida normal mesmo com diabetes, a não me excluir. Ensinou a sua mãe e seu Ensinou pai. minha mãe. Ensinou minha mãe e meu pai. Ensinou ela a nunca gente. deixou, ela me desafiava. Nunca O primeiro quis fazer desafio dela nada. foi esse. Eu vou. Então ela foi, ela ficou o dia inteiro dentro da água. Eu lembro que eu fiquei assim, quando eu voltei, estava tudo branco aqui, estava preto, com tudo manchado dela. Olhar para ela e também não corria nenhuma vez. Eu só olhava, ela mergulhava e voltava. Nadava, mergulhava e voltava. Bem, esses foram os desafios com ela. E eu nunca disse não, você não pode fazer isso. Mãe, eu posso viajar? Pode. Você entendia o que ela ia fazer? A gente se planejava. Planejava. Se Tá? planejava. Tudo com planejamento pode. O diabetes, ele não impede de nada. É só ter planejamento. Tá. É só ter planejamento e, sim, saber das coisas, né? Ter ali a educação em diabetes, ter o conhecimento. Que, assim, o conhecimento básico já basta. Não precisa ter um conhecimento super avançado. O básico já basta. Não digo não expert, não. É porque, como ela identificava o corpinho, se ela falava, mãe, eu tô molinha, antes de medir, eu dava um pouquinho de açúcar para ela. Tá. Antes de ter, né? Enfim, pra não ter E uma outra coisa desmaiar. em casa, uma coisa que eu parei, eu nunca mais comi açúcar. Então tem 23 anos que eu não como açúcar. Eu como açúcar. Aplica insulina. Dilma, deixa eu te perguntar uma Mas eu não coisa. podia fazer isso com ela. Quando você recebeu o diagnóstico, qual era o teu sonho? Você imaginava... Como você imaginava a Bia, sim. tipo assim, daqui 20 anos? Porque ela tinha 6, né? Tinha 6. Como você imaginava 20 anos depois? Aí eu olhava para Solange. Você conhecer a Solange? Ela é linda. É uma mulher linda até hoje. Então eu olhava, a Bia vai ser igual. Ela parece muito com ela. É a segunda mãe dela. Parece muito. Se tiver uma foto dela, você posta depois aí do Solange Travassos, como parece com a Bia. Então, quando eu pensava no futuro, eu só pensava nisso. Entendi. E a minha... sempre a conversa com o Ed, né? Era assim, ele falou assim, vamos preparar a Bia para ser independente aos 28 anos. O que é ser independente? Ela cuidar do corpo, ela cuidar Do próprio diabetes. do próprio diabetes dela aos 28 anos. E... Com que idade que eu fui independente do diabetes?
Acho que foi com 12, não sei. Totalmente 18. Totalmente 18. É, 18. Mas com 12 ela já fez a opção de usar bomba de insulina. E eu que aplicava. Ela que Ninguém mais aplicava. aplicava, só eu. Mas eu sempre acordei, durante todos esses anos eu acordei 3 horas da manhã. Porque era o horário que tinha que aplicar? Não, ela que tinha que verificar, fazer... Pra não ter risco de ter uma hipoglicemia noturna, que assim, tem esse risco, né? Tipo, existe esse risco. Então, a madrugada você tá ali dormindo, se você não tem um sensor de glicemia te avisando, a criança tá dormindo ali, pode dormir, ter uma glicemia muito baixa e, tipo, e ficar. Então, eu não tinha nem despertador. 3 horas da manhã eu levantava e ia medir. E o que Tava que você... baixo, eu dava açúcar, tava alto, eu dava insulina. E olhar para ela, continua dormindo. Acabou, ela nunca acordava apavorada. Eu não me lembro direito, não. É. Eu me lembro de vez em quando assim, vou aplicar aqui insulina, tá bom. Eu falava pro coração dela, falava, aplicar insulina. mamãe vai aplicar insulina, tá? Tá, nem sentia. Acabou, aplicava insulina Eu quando estava dormindo. E qual que foi a dificuldade que você sentiu até hoje? A maior dificuldade que você... Algum fato que aconteceu? Você lembra de alguma coisa que tenha acontecido, não? Maior dificuldade? Teve algum episódio que te assustou mais em relação à diabetes? Eu tenho um, Tem? mas não foi com ela. Não foi com ela. A gente assim, eu nunca fui internada por causa do diabetes e a gente nunca teve traumas muito grandes, assim. A gente já teve hipoglicemias Coisas gravíssimas, engraçadas. só que ela sempre transformou como algo mais, assim, Eu sou muito engraçado palhaça, né? pra eu sempre, não desde sentir criança que eu sou tanto. brincalhona. É. Então eu lembro, uma vez estava o mais baixo que teve, 38. Lembra? 38 Foi domingo é à muito noite, baixo. muito baixo. Domingo à noite estava vendo, acho que foi fantástico, Mas a assistindo mais baixa que eu televisão. já tive foi 16. Aí essa história que ela não gosta nem de ouvir. Eu não tava mais morando com ela. Uma vez que ela estava com o pai. Eu não estava aqui, não soube depois. Ai, eu sei que uma 38, vez, 38, 38. a gente está vendo Fantástico, ela não sei, ela estava brincando, tá vendo? E ela assim, ela falou assim, mãe, eu tô molinha. Aí eu medi, 38. Aí eu fiz, estátua. Fica quieta. Só quando eu falei, fica quieta, eu saí me debatendo. Fica quieta você, porque eu... Eu vou pegar correr, açúcar. né? E saí me debatendo no sofá. Eu sei que no dia seguinte estava toda roxa. E aí eu pego o açúcar e jogo assim em cima dela, brincando. Ela é minha estátua. Eu estátua. E ela jogou açúcar em cima de mim. Eu me lembro da minha boca ficar toda suja de açúcar e eu queria rir, mas eu tava em estátua. Ela tá estátua. Então, e essas coisas fizeram com que a gente... Eu sei que eu morria. Né? Não é uma coisa bonita de fazer. Você morria. E eu falo, meu Deus, me dê força. Leva na brincadeira Mas pra não ela. transparecer o Não desespero dizer- pra mim. Mas ela sentia, de alguma forma, ela devia sentir Eu tava o me desespero. sentindo mal, mas assim, tipo, ao mesmo tempo eu tava brincando. Eu tava ali, assim, de estátua. Estátua. Eu- Eu nunca esqueço. Tudo, estátua. Porque a médica falou, Dilma, quando ela tiver com a hipoglicemia, fala pra ela ficar quietinha. Porque eu não pode gastar mais energia. Pra não correr, porque se ela vai estátua é a andar... melhor forma. Melhor forma. Estátua é pra isso, pra não gastar mais energia. Porque, Até assim, hoje, se ela né? tá com hipo, eu falo, estátua. Se eu sei que ela tá... Falou assim, fica quieta que eu pego pra você. Quieta, eu vou lá. Eu falei, tá bom. Mas hoje em dia eu não tenho mais isso. Então esse foi um episódio, tem vários episódios que a gente teve. E como disso, foi de- chegar em 16? Isso aí foi um erro meu. Foi um problema, um errinho meu. Eu apliquei insulina pra comer, pra tomar café da manhã. E eu esqueci de comer, eu voltei a dormir, sem querer. Foi um erro meu. Foi uma situação... Assim, eu tava na casa do meu namorado. Né? Tipo, eu apliquei... É por isso que eu não... O ideal, assim, o que se recomenda, né? É aplicar a insulina 15 minutos antes e você fazer a refeição depois. Pra esperar a insulina agir junto com a comida. É o ideal, mas não é o que fazem. Não é o que fazem, sim. As pessoas, assim, isso ajuda a não ter pico de glicemia, não sei o quê. Eu não faço porque eu tenho um risco muito alto de esquecer. Aí depende. Às vezes eu faço, às vezes não. Depende ali. E também a minha glicemia não tem picos tão altos. Então, assim, 5 minutos pra mim já é o suficiente. Então, nesse dia eu apliquei na cama ainda. E aí eu voltei a dormir. Tipo, eu dormi. Apliquei pra comer. Eu falei assim, daqui a pouco eu levanto. Eu acordei, eu lembro de acordar assim, eu tava no ar-condicionado com meu namorado. Eu lembro de acordar toda suada, toda molhada, com a cama molhada de suor. A hipoglicemia um dos sintomas da hipoglicemia é suor excessivo. E eu acordei molhada e assim, confusa. E aí eu do lado fui medir a glicemia. Depois eu vi que eu tava a cama toda suja de sangue, porque eu tentando medir, não conseguia medir direito. E com várias fitinhas erradas, que eu devo ter tentado medir várias vezes. Eu lembro de ver LO. LO é abaixo de 20. Abaixo de 20, abaixo de 16, eu acho. Eu não sei agora. Mas eu sei que LO, eu falei, então tá errado. Tentei medir de novo.
Aí deu 16, aí eu... Falei, tô morta. Deu alguma coisa errada, assim. Sim. Levantei correndo, fui até a cozinha. No meio do caminho, eu barrei na avó do meu namorado, empurrei ela, assim, tipo, sai da minha frente, tadinho. Mas, assim, não caiu no condicionado, só Sim. ela foi pra parede. E aí ela foi acordar o Vitor, porque, né, enfim, foi acordar ele, tipo, a Bia tá passando mal, porque ela, né, tava com o olho desse tamanho arregalado correndo pra cozinha. Aí na cozinha eu peguei o pote de açúcar, sentei no chão e fiquei com o pote. 1 colher, 2 colheres, 3 colheres. E fui comendo o pote até tirar da minha mão. No desespero, de assim, preciso de açúcar. Aí foi a 400 a glicemia. Aí foi a 400 Deve ter, depois, óbvio. Nem sei, mas Eu deve nem ter sei ido. quanto eu comi. Eu sei que, assim, preciso sobreviver. Sim. Então vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu fui com 1, 2, 3, isso aqui. Aí o Vitor veio, você tá bem? Eu nem respondi. Aí ele tirou o pote, ele já comeu muito. Aí eu, assim, desesperada. Ele, calma, vamos sentar, bebe uma água toda suja de açúcar. Porque é o desespero. Sim. É medo de morrer. Real. A hipoglicemia, ela pode causar convulsão, pode causar... a pessoa pode entrar em coma. Mas eu nunca desmaiei por causa disso. Por causa de hipoglicemia. Eu nunca cheguei a esse ponto. Tipo, eu sempre acordei, eu sempre tive como tratar. Sim. Então, assim, fala assim, tem um momento traumático? Não. Todos esses momentos... Assim, esse momento foi uma situação... Eu fiquei uns 2 ou 3 dias pensando nisso, assim, meio assustada, mas depois eu esqueci. Tipo, tá, Porque segue em você frente. também teve uma consciência muito nova, né? Um aprendizado muito novo. Eu acho que... Isso você acha que na tua infância prejudicou em alguma coisa? Eu acho que foi o melhor. É. Ter sido muito nova, porque eu não me lembro de nada de antes. Tá. Da minha vida sem diabetes. Eu não... Você não se vê na sua vida sem diabetes. Não existe Bia sem diabetes, porque eu nem sei como é que era antes. Eu não me lembro. Entendi. Parece que minha vida começou ali, 4 de agosto de 2000. Né? Tipo, há 23 Naquele anos atrás. diagnóstico. Naquele dia. E aí, qual é a pergunta que mais te fazem hoje no teu Instagram? Como conseguir a bomba de insulina? É o aparelho que eu uso. Ah, entendi. Que é o E aparelho que eu uso. hoje, você... Como que você começou esse trabalho? O que que te fez? O que que te motivou a produzir conteúdo no Instagram para falar sobre diabetes? Então, isso foi na faculdade, né? Assim, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a ideia de trabalhar com relações públicas, eventos, não sei o quê, porque como eu nunca, né, tive uma vida diferente, posso tudo. Então, assim, eu posso fazer evento, eu posso ficar horas fazendo evento, não tem problema, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pra Posso festa, não sei o tudo. que lá, posso Sempre tudo. foi passado pra ela. Então, eu nunca Pode tudo. posso tudo. Tudo. Fui pra faculdade, achando, né, enfim, com essa ideia de fazer isso, depois eventos não é pra mim, não gostei. Tentei, não gostei. Mas eu fui fazer relações públicas, né? Pra poder fazer CRP. E aí, eu tive que fazer meu TCC. E o meu TCC era sobre planejamento de comunicação de uma empresa, de uma marca. E ao mesmo tempo, né? Tipo, no mesmo período, né, enfim, mesma época, eu tava precisando mudar de tratamento, porque eu tava tendo muita hipoglicemia de noite, noturna. Essa de 3 da manhã. Tá. Eu não tinha mais ninguém pra me acordar, eu estava tendo muita hipoglicemia noturna. Meu pai não me acordava, ele dormia. Só a mãe que acorda mesmo, né? Mas é isso. Normal. Mas Normal. eu continuei em casa Não, acordando, eu tinha já tá? 18 anos. 6 da manhã eu continuei acordando. Sempre. Mesmo não morando com a Bia. Assim, Até hoje eu acordo 3 horas da manhã. eu já com 18 anos, assim, meu pai já me criando ali pra ficar independente mesmo, de fato. Então, assim, não tem por que ele acordar, né? Tipo, obviamente, né? Não tem. Mas a gente... Só mãe acorda. Mãe acorda. O tempo que ela Gosto ficou das comigo, mães, as acorda. mães acordam, é isso. E aí, eu tava tendo muita hipoglicemia noturna e eu não tava acordando, assim, não tava acordando. Eu tava acordando, mas eu acordava já com a glicemia baixa. Tá. E aí, a minha médica, ela falou, olha, tem uma terapia nova que tá assim, disponível, que é uma bomba de... Eu já usava bomba de insulina, que é esse aparelho, depois eu vou falar sobre ele melhor. Só que eu não usava com sensor integrado. Tá. Eu usava só ela pra aplicar a insulina e eu media a glicemia no dedo mesmo. Ela falou, tem um sensor, e esse sensor, esse aparelho, ele vai prever que você vai ter hipo e vai agir pra não ter hipo, né? Se for tentando explicar sem ficar muito técnico. Sim. Mas basicamente vai parar de dar insulina e aí a minha glicemia sobe um pouquinho. Resumindo. Aí eu falei, legal, quanto é que custa? 20 mil reais. Eu falei, tá, entendi. Não tem como não. Não tem como pagar isso não. Não tem como. Ela falou, bom, tem como você
consegui de alguma forma. E aí eu não sabia como conseguir isso. Fui, tá bom, vou pesquisar. Já foi sua terceira bomba, né? Não, foi a segunda. A primeira foi aquela que roxinha. Petrobras. Foi a roxinha, depois foi... Seu pai comprou a segunda, lembra? E a terceira que foi. Enfim. Eu me lembro que nessa mesma época, tava as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Assim, isso pra mim foi Deus. Deus enviou um anjo. Eu tava na feirinha de Ipanema, comendo acarajé. E eu tava com a bombinha aqui, do ladinho. E parou uma pessoa do meu lado e falou assim, você tem diabetes? Tipo, um senhor, um coroa, um senhor. Eu falei, tenho. Ele, você fez como? Eu falei, essa aqui o meu pai comprou, né? Tipo, a gente... Né? Ele, você compra tudo, mas eu falei, a gente dá o nosso jeito, porque é muito caro, né? Tipo, por mês é 3, 4 mil reais. Uau. Pra manter. Pra manter por mês. Fora o valor do aparelho, 20 mil, né? Assim, isso hoje, tá? Valores atualizados hoje. Tá. Na época, assim, você bota a primeira valor, custou 16, que a Petrobras deu. Bota o valor. A Petrobras comprou, enfim. custou 16 mil. Ele falava você... Aí ele, tá. Aí ele, então, eu sou defensor público. Eu vou te passar o passo a passo pra você pegar pelo Estado. Uau! A pessoa do nada... Isso foi Deus. Sim. Foi um anjo que entrou ali. A pessoa, foi no eu vou domingo, te passar. Né? Isso foi no domingo em Ipanema. Na segunda-feira a gente já foi direto lá. Falou, mãe, vamos lá amanhã. No dia seguinte eu fui na Rua da Assembleia, aqui do Rio. Fui lá. E ela falou, olha, você precisa disso, 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 disso. Aí eu voltei, fui na minha médica. Peguei tudo que precisava. Voltei lá na terça-feira. No dia seguinte, voltei lá. Deu entrada. 1 mês eu tava com a bomba. E aí, quando isso aconteceu, eu falei assim, as pessoas precisam saber disso. Eu preciso falar sobre isso. E aí eu criei o perfil pra contar essa história, pra contar isso. E aí, assim, isso explodiu. Né? Tipo, rapidinho eu ganhei, tipo, 10 mil seguidores, assim, tipo, em 2, 3 meses. Uau. Tipo, muito rápido. E aí eu adicionei isso à lista caixinha das ideias. Ok. A Siri quer participar. Estamos sendo investigados. Olha só, não ouve não. Fica aí, não ouve não. Mas, enfim, eu rapidinho, eu consegui, enfim, consegui crescer, ter isso. E aí foi aí que eu consegui crescer, nasceu Biabética. Né? Como eu digo que foi ao mesmo tempo do TCC, quando estava acontecendo, eu contei isso pra minha educadora não, pra minha professora, né, que seria minha orientadora. Ela falou, por que você não cria uma marca? Né? Tipo, o meu namorado já me chamava de biabética no começo do relacionamento. Ele falava assim, minha biabética. O que me incomodava. Aí quando ela falou, mãe, ele me chama de biabética. Mas assim, eu achava legal, não me importava, eu achava engraçado. Mas quando ela me falou, eu olhei pra esse nome, biabética. Cheguei no trabalho dia seguinte, como é que registra esse nome? Meus amigos, vamos buscar. Depois que a gente resolveu fazer como perfil, Sim. né? Tipo, quando mas era registrou apelido, o nome, tipo, que o biabética será que não tem igual. Depois é uma marca, biabética. O perfil biabética, isso vai ser uma marca. Vamos registrar isso aqui, INPI, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E registrou biabética. Nasceu assim. Nasceu de eu entender que as pessoas precisavam saber de informações, que eu tava assim, caramba, eu tenho um monte de informação privilegiada. A minha vida inteira com a minha médica, eu conheço um monte de gente que tá com um monte de complicação, com um monte de dificuldade, que não tem né, informação. Eu preciso passar isso pras pessoas. Foi aí que nasceu. É uma história, assim, ó, longa, mas é isso. E olhando pra Bia hoje, esse trabalho de conscientização, qual que é teu sentimento, Dilma? Gratidão, né? De ver. Gratidão. Agradece. Você acha, Bia, que a postura dos seus pais, como que foi isso pra você? Eles cuidarem dessa forma e te darem essa liberdade de você começar a se cuidar sozinha. Você acha que foi importante isso? Com certeza. Assim, eles cuidaram do meu diabetes por muito tempo. E aí, aos poucos, eles foram me passando o bastão. Né? Me dando a liberdade. E sempre assim, eu não acredito de forma alguma que o diabetes me impede de nada, nem me impedirá de nada. Mesmo se algum dia tiver alguma coisa, acontecer alguma coisa, não vai me impedir, porque com o planejamento e com ali, né, a organização das coisas, eu posso fazer o que eu quiser. É só eu me organizar. E ter essa certeza, né? Ter essa certeza, né? Isso me ajuda a seguir meu dia a dia. Né? Tipo, eu continuar sonhando, eu continuar conquistando as coisas. Não me para. Né? Então, ela fala que não tanto, mas assim, eu acho que foi a melhor educação que eles poderiam ter me dado. Sim. É me criar para ser independente mesmo, né?
E é isso. Você acha que não, Dilma? Ela acha que Não. me mimou muito. Ela acha que me mimei mimou. demais. Ah, mas mãe geralmente mima, né? Dá uma O marido que estragadinha. diga. Me disse pouco não. Pô, se me dissesse não, eu ia o quê? Acreditar que eu não posso por causa do diabetes. Sim. Tudo que ela falava, mãe, vai ter festa. Posso ir? Mãe, vai ter isso? Posso ir? Pode. Eu não dizia não. Aí agora eu ouço não. Aí, ó. Quando ela ouve não, Aí, ai, ó. dói. Dói. Eu Nossa, lembro de ouvir não dói. eu lembro de várias situações. Ela foi em colônia de férias, ela participou de colônia de férias, ela participava Aí atrás. dos passeios da escola, onde ia para praia. Eu lembro alguns que eu faltava o trabalho, ia seguir a Bia. No O ônibus, eu ônibus. não sabia disso. Ela nunca soube disso. Ela Eu do ficava lá no carro. Você passeio. seguia ela Comia pra ver se poeira, tava tudo eu lembro. bem? Não, eu seguia para dar orientação para a escola, para os Pra professores. garantir que eu ia ficar bem num passeio de parque aquático, por exemplo. E brincando como muito. era essa ligação, essa comunicação com os professores? Foi como boa. que era isso? Sempre foi boa. Sempre foi boa. A gente foi muito Eu pergunto abençoada. isso porque, É. assim, hoje a gente vê, por Fomos exemplo... abençoadas. É porque hoje a realmente. gente vê várias mães com alguns problemas com escola, de crianças que têm autismo, por exemplo, ou que precisa de uma auxiliar, né? Uma pessoa que vai cuidar ali da criança. E a gente vê uma dificuldade gigantesca dessa comunicação mães e escola. E existe. Mas no a gente foi diabetes. abençoada. Sim, porque existe. primeiro, Existe muito. Tá. mas dela não teve. A gente Uma foi coisa que fora eu da tenho muita curva gratidão. mesmo. Foi fora da curva. É. Não teve, porque eu lembro quando ela foi conhecer a escola, lá na ilha, a primeira coisa que ela fez, na hora que foi duas diretoras assim, e a Bia pegou o aparelhinho, furou o dedinho. Maior naturalidade. Eu tô aqui, tô bebendo minha água, medindo a glicemia. E a pessoa... Que Aí isso? uma falou assim, eu não tinha falado não. Ela falou assim, isso é o quê? Aí ela falou assim, eu tenho diabetes. Ela falou, eu também tenho. Uma das duas ali, que eu não lembro quem foi. Eu tenho. E pronto, aí falou, olha, ela tem diabetes, algum problema, tal. Ela falou assim, não, você tem que orientar a gente o que fazer. Eu entrei na escola, comecei a falar, ensinar o professor, compramos um celular para ela. Então, para mim, eu sempre dizia para ela... Privilegiada. Sempre Bia, fui porque privilegiada. ninguém Eu era tinha a única que tinha celular. telefone na escola. Ela com 7 aninhos, ela tinha um celular na escola. Aí eu falava assim, vamos tirar proveito? Vamos tirar proveito dessa... Tira proveito disso. Eu falava para ela, tirar proveito dessa porcaria, né? Sim. Dessa porra. Dessa Fala porra, essa porra, é isso. Pode falar palavrão. Vou tirar proveito disso. Então, quando foi para a escola comprar um celular, ninguém tinha celular. E só eu que Aí tinha o jogo da cobrinha. E ela Era Maravilhoso. assim, querem jogar o jogo da cobrinha, tem que ser meu amigo. Era assim. ela fazia exatamente Era isso. isso. Mas Eu fazia mesmo. você tinha algum preconceito? Você sofreu preconceito por ter diabetes, tipo, perante os seus amigos? Eu me lembro só Não. de uma situação. Uma única situação que, assim, que na época eu não entendi, mas eu também falei, deixa pra lá. Que eu tinha um namoradinho na escola. Que, assim, Carlos, isso foi o Carlos. Carlos, meu namoradinho da escola. Se o Carlos estiver ouvindo. Carlos, você me marcou até hoje. Mas ele era gordinho. Carlos, desculpe, você era gordinho. Não tem problema. Mas ele era muito fofinho. Ele era um fofinho. Tá, ela. Mas tudo bem. perdoe. Ele Ih, virou pra mim. Corta. Não, mas Corta, gordinho, pode pelo falar. amor de Deus. Não, que isso aí é bullying. Tá tudo certo, tá tudo certo. Continua, O Bia. Carlos, ele era meu namoradinho. E aí ele uma época, um dia, falou pra mim assim, que ele não podia mais ser meu namorado porque eu tinha diabetes e ia morrer cedo. E aí eu... Tá, Chegou me contando. Falta de informação. falta de informação. Mas só isso. E assim, continuou sendo meu E aí amigo. você Só não falou o quê? podia mais Tá, ser meu tudo namorado. bem? Eu falei, tá. Mas quando ela me contou, eu deixei de ser amigo da mãe dele. Eu não me lembro de... Assim, não me afetou. Assim, me marcou, mas eu não fiquei chorando. Mas foi a única coisa assim, mas eu Foi a deixei única coisa, de ser a amiga única da mãe coisa. dele, depois ele arrumou outra namoradinha, ela deve ter arrumado outro e pronto. Assim, eu não me Eles tinham lembro 6, muito. Eu me 7 lembro anos. dele falar isso e eu, tipo... Não, mas tá. Você acha que você pegou o diabetes pra... Isso te fez... Pra não ter uma baixa autoestima, né? Você quis superar mais ainda pelo diabetes? Eu acho que de certa forma sim, mas não de forma consciente. Tá. Né? Tipo, eu me via diferente. Eu me via como especial. Tá. Tipo assim, especial no bom sentido. Sim. E eu tipo, dizia, aproveita. Eu sou diferenciada. Vamos tirar proveito. É uma situação. A história Sempre do me vi limão, assim. né? Eu acho legal Do limão fazer esse limonada. tipo... Eu tinha esse coisa. Sim. Aproveita. eu acho legal esse Ninguém tipo na escola, de na criação. sua sala, ninguém tem celular. Só você tem. Só você tem. Eu vou falar aqui uma coisa que eu acho que eu nunca falei sobre isso. Eu lembro que quando o Vini foi diagnosticado na gestação, né, que ele teria nanismo,
As nossas conversas, minha e do Robson, sempre foi isso, né? Ele falava e que as pessoas podem achar, ter uma visão errada disso. Ele falava, eu vou pegar todas as histórias, os personagens que tem o nanismo e eu vou contar pro meu filho. Né? E aí, quando tem uma vez que ele falou assim, a gente vai fazer... tinha a coisa dos 7 anões, né? Da Branca de Neve, os 7 anões, a gente vai fazer os mêsversários. E eu falei, você tá louco? E ele falou, não, a gente vai colocar isso não como uma coisa ruim. Sim. Eu vou colocar isso como uma coisa boa. Positiva. Pra ele aprender com isso. Tinha o anão do Game of Thrones, tava bom. E tinha o do Game of Thrones. Então, verdade. e aí ele falava isso e eu com preconceito, porque pra mim tudo era muito novo, falava, não, o que as pessoas vão pensar em relação a isso e tal. E hoje eu vejo que assim, cara, o Vini não foi diagnosticado com nanismo, mas a gente precisa transformar essa comunicação, né? Precisa olhar pro lado positivo. E eu acho que é muito importante isso. Eu tô muito surpresa com a história de vocês. E eu acho que, assim, é uma lição, isso para todas as mães, que são mães, o Voz das Mães, ele vem muito para isso, né? Pra gente ter um outro olhar de uma maternidade atípica. Como que a gente pode tirar uma boa história? Como que a gente pode olhar para um lado positivo e não por um negativo, né? Porque ter uma doença, ter um diagnóstico já é tão ruim, né? Já tem tantas coisas difíceis que a gente tem que lidar. Vamos tentar tirar o melhor proveito dessa história, né? Então, eu acho muito legal isso. Parabéns, viu, pela sua criação. Com a Bia, com o Ed junto, E claro, nunca, com o pai, mas nunca a mãe... proibindo. O Ed sempre teve presente. Presente distante, mas presente. Sim, mas né? eu acho que Ali, assim, independente tudo que de um relacionamento... tá acontecendo isso. Ed, ele eu acho atendia na importante. hora. E a gente fala muito sobre isso, né? Porque eu não sei, mas não vem nem ao caso o porquê da separação, mas 80% das famílias, elas se separam. Os pais vão embora depois de um diagnóstico. Sim. Então... Eles não ficam. Exato. E saber que teve o pai presente para um Sempre. auxílio Tem até hoje, é muito né? importante, Tem. exatamente. Acabou de me ligar aqui. Tava aqui. Eu desliguei, falei, não posso falar agora. Tava aqui me ligando. Mas eu acho tão Isso eu importante. agradeço também a Deus isso. que ele foi sempre presente. Foi Isso sim, com certeza. um tremendo pai. Dilma, agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você acompanhou tudo isso da Bia, né? Todo esse diagnóstico, cuidou, ia atrás nos passeios da escola. Como ficou a de uma mulher nessa história toda? Ficou muito apagada, né? Ficou muito... Eu tinha que fazer uma escolha, Sim. né? Ou eu cuido... Eu já tinha se separado do Ed. E eu tive um namorado ou outro depois, mas todas as vezes que chegava no final de semana que eu tinha que ficar com ela, existia um certo... Aí eu fiz a opção, falei, não. Por quê? Por que você tem que ficar com a sua filha? Porque eu tenho que levar minha filha para as festas, as coisas, tudo que ela tinha que fazer, eu acompanhava. E o amor ficou de lado. Mas você conseguia mulher se ficou cuidar? mais de lado. Me cuidava, Você conseguia olhar pra você, um pouco. independente de relacionamento, menos, mas não, menos, né? a Mas sua porque autoestima... o meu objetivo maior... Minha autoestima não... eu sempre fui muito brincalhona, eu sempre saí, eu sempre Tá passeei. voltando agora. E tá voltando mais agora, Tá. na Tá verdade. voltando agora. Né? 30 anos depois. mas 3 anos depois. Não, mas não 30 porque... Tá voltando agora. Mas tá voltando mais agora, porque eu tô me soltando mais e tal. Eu casei, ela agora tá assim, pronto. Agora que ela casou... Passei a missão. Passei a missão, é isso. Agora que eu casei, que ela tá mais pensando nela primeiro. É isso, tem que pensar nela primeiro. Sim. Não precisa mais pensar em mim Mas primeiro. isso não tem né? um ar de arrependimento, de dor, nada disso, não. Sim. Não tem. Eu me arrependo, porque às vezes a mãe, que eu fiz tudo isso por você. E agora? Não, eu fiz. Tinha um Sora Bem Filho, porque aquilo, né? Não tem essa brincadeirinha aí. Então eu fiz porque eu quis, eu escolhi. Porque mãe é a mãe da vida pelo filho. Dá. Você é mãe, você sabe disso. Né? Então, se tiver que trocar, se há 23, 30 anos atrás, o que você prefere? Viver o que sua filha vive? Deixa ela viver, ela tem tudo pela frente. Sim. Então, é uma escolha de mãe. Uma escolha minha que eu fiz, a opção que eu fiz. Inclusive, quando ela estava com 12, 13 anos, eu tinha um namorado, um bom tempo ele, e ele ficava com ciúme dela no final de semana. Porque ele falava assim, por que a gente não pode viajar? Você tem que cuidar dela? Eu fiz, tenho. Eu tenho a obrigação de cuidar dela. E aí foi uma situaçãozinha. Homens. Depois de 2 perdas gestacionais, né? Claro. E depois da Bia, o que você acha que mais mudou em você?
Mãe mesmo. Acho que mãe. Porque meu sonho sempre foi ser mãe. Para casar na igreja, casei, mas não era o que eu queria. Na verdade, eu queria ser mãe. Só. Não estou falando que ninguém me ouça, né? Ou que todos me ouçam. Tá todo mundo te ouvindo. Ela só queria ser independente e ser mãe. Sim. Tudo que eu Nunca queria, quis. não era casamento. Sim. Não precisava de uma argola no dedo, não precisava de um nome. Meu primeiro marido, ele falou, vou te dar um nome. Eu falei, você está brincando, eu tenho um nome. Mas isso há 40 anos atrás. Ela já era assim. Eu lembro, foi um choque para ele. Mas eu vou te dar o meu nome. Eu falei, eu não quero o teu nome, eu tenho o meu nome. Sim. Quando nós separamos, a primeira coisa que ele falou, vou tirar o nome dela. Eu falei, agora eu gosto desse nome. Mas ele tirou. Isso no juiz, agora tira no meu nome. Mas agora eu gosto desse nome, então... Né? Então é isso. Sabe o que eu queria te perguntar? Pode perguntar. Eu sempre quero trazer esse assunto, mas a gente não consegue. E aí, como você falou sobre as 2 perdas gestacionais, eu sei que o assunto não é o foco, né? Mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Como você ficou depois de perder seus 2 primeiros bebês? O primeiro, quer saber como eu fiquei? Fiquei mal. Fiquei muito mal. Você falava sobre isso abertamente? Falava. Porque assim, eu tô te perguntando Mas eu nunca porque... escondi. É porque eu tive 2 perdas gestacionais, mas meus filhos não viveram, né? Então é diferente. Mas eu sempre vejo que é um tabu muito grande se falar sobre isso. É um tabu. As pessoas não falam que já passaram por isso. É um tabu e as pessoas não falam, realmente não falam. Mas eu aprendi a me expressar. Então eu falo. Que a pessoa, o quê? Eu falei, sim, perdi. Aí, não sei, em qualquer lugar que eu estava aí, eu falei, puxa vida, hoje está fazendo tão... uma cerimônia dos antepassados. Aí eu chorei. Por quê? Porque hoje eu lembro dos meus filhos que eu perdi. Mas eu lembrei daquele momento dos meus filhos que eu perdi, chorei, orei e passou. Exato. Porque a gente vai aprendendo também a desapegar das coisas, sabe? Eu não posso ficar com aquele sentimento, porque eu perdi, meu Deus, coitada de mim. Não, eu perdi. Aprendi alguma coisa? Aprendi. O segundo aprendi? Aprendi, porque 2 meninos no colo, eu beijei, eu conversei, sabe? Isso foi uma lição muito grande. 2 bebezinhos ali vivos no meu colo, segurando, beijando, abraçando. Assim, você chora por isso? Não. Não, hoje não. Já chorei? Já, mas agradeci a Deus eu ter tido 2 pequenininhos. Um, que era o Bruno. Não, é maiorzinho. Maiorzinho? É. O Bruno, ele ficava agarradinho na minha mão quando eu chegava na UTI. Eu falava, Bruno é mamãe. Ele vinha assim e agarrava na minha mão. Então, essa foi uma história assim, um dia se eu contar, eu tenho que escrever um livro. Que ele segurava na minha mão, quer dizer, aquela coisa pequenininha, a mãozinha dele toda segurava no meu dedo, aliás, aquela mãozinha pequenininha aqui assim. E agarradinho. E eu conversava, aí a médica falava assim, Dilma, manda ele fazer xixi. Que ele não fez. Aí eu fiz, Bruninho, faz xixi, que você está precisando fazer xixi. Aí ele ia, urinava. Então, foi uma experiência assim, louca. É louca, gente, porque não sei dizer que hoje é surreal o que aconteceu. E faz cocô. Eu falava, Bruno, meu filho, você não fez cocô. Eu fiquei internada no hospital com ele. O médico não conseguia me mandar embora. Então arrumou um jeito lá de eu ficar internada. Sim. Foi no Santa Lúcia. E quanto tempo? Uns 5 dias. Aí como é que eu justificava isso? Eu não me interessa. Falei, não saio daqui? Pronto, não saio daqui. E do segundo, não. Do segundo, que foi na Lagoa, sabe? Não tinha onde ficar, mas eu ficava ali o dia inteiro no hospital. E foi doído? Foi, mas eu acho que eu aprendi. Sim. Eu tive a sensação, puxa vida, que eu gerei. Não sei, não deu, não foi a termo. Não foi, mas nasceu, mas viveu. Eu vi o olhinho dele, era a cara do pai. Idêntico. Se Ed estiver ouvindo, ele vai lembrar. Bruno era a cara do Ed, igual. E o dele eu tenho fotinho, até as costeletas do pai ele tinha. Aquela coisa bem pequena. E aí o Bruno morreu. A história do Bruno é uma coisa muito forte, que eu não sei se eu devo contar, que é muito séria, que quando o médico me chamou e falou assim, ele vai viver. O chefe da UTI neonatal falou assim, quero que vai sacar sua mãe. Aí ele me chamou e eu falei assim, o que o senhor quer falar o quê? Eu falei, parabéns, mamãe. Você tem muita força. Ainda botei a mão assim, sabe? Você tem muita força. O Bruno vai viver, porque você quer.
E eu olhei para ele assim, por que você está falando isso? Ele já está cego. E falou uma série de coisas que ele estava. Ele já tinha feito a cirurgia no pulmão, no coração, já colocou alguma coisinha. Mas ele vai viver. Você tá estimulando ele. Forçando a vida dele. Estar aqui. E uma coisa que eu sempre queria, é que às vezes eu falo isso para ela, que desde sempre eu queria ter um filho que fosse útil. Mas não é nessa utilidade que eu vejo como ela é útil. Útil assim, que ele pode ser um lixeiro, mas que ele faça, que ele vai varrer, vai limpar, uma professora que ela cuide com carinho das pessoas, dos aluninhos dela, o que fosse, mas que seja útil. Porque acho que uma pessoa inútil é muito complicado. Bem, aí eu saí de lá, ele falou um monte de coisa para mim. Tudo bem, Bruno vai viver. E me olhando assim, eu queria muito conhecer você. Ele falou um monte de coisa. Isso foi umas 3 horas da tarde. Aí eu voltei lá, na UTI, peguei, é neonatal, né? Peguei na mão do Bruno e falei assim, Bruno, peguei na mão dele, não, ele pegou no meu dedo, agarrou assim. Aí eu falei assim, acho que minha outra mão pegava na barriguinha dele assim, ele aqui, aí eu olhei bem para ele, eu fiquei olhando para ele, ele estava de tapa-olho, aquela coisa próxima desse tamanho. Aí eu falei assim, mamãe está forçando você a ficar aqui. Se você quiser ir embora, precisar ir, alguma coisa que eu falei para ele, pode ir. Até, isso é uma coisa que eu sofri muito para fazer isso. Eu imagino. Porque a minha loucura, meu maior sonho, a minha loucura é ser mãe, né? E eu tive que abrir mão. E aí eu falei assim, a mamãe não tem estrutura para cuidar de um bebê assim. Falei para ele mesmo, né? E fico chorando. Aí a mãozinha dele foi soltando da minha mão, do meu dedo. Ele foi me largando. Foi me largando. Eu já te contei isso? Aí ele foi largando a minha mão, desceu a mãozinha. Aí eu falei, Deus te abençoe, a mamãe te ama, vai te amar sempre. Joguei um beijo para ele. Quando eu olhei assim, eles já estavam mudando de cor. Aí o que é mudando de cor? Quer dizer, ele já estava indo embora. Gente, eu saí, que nem uma louca, peguei o carro e fui para a minha igreja. Eu avancei sinal e o guarda me pegou. E o guarda, eu lembro, é uma história assim, bem louca. O guarda me parou, tinha um Fusca cinza, um Fusquinha. A guarda me parou no meio do trânsito e falou assim, você é maluca? Eu fiz, eu sou, meu filho está morrendo lá. E eu tenho que ir, pode me multar. E saí correndo, fui para a igreja, eu fiz. Aí ao hospital, não sei como me localizaram, né? E que nessa época eu não tinha celular. Alguém ligou pro Ed, né? O hospital ligou pro Ed, o Ed ficou me caçando, até que o Ed me localizou, e aí ele ligou, e eu fiquei na igreja o tempo todo, né? A gente chama lá de fazer missaçagueira, sabe? De ficar... lembro que eu fiquei limpando. Ajudando na igreja, fiquei limpando. E aí Ed ligou e falou assim, amor, você tá aí? Tá em Botafogo? Tô. Ele falou assim, vamos lá no hospital, liga pro hospital. Não, minto. Antes do Ed me ligar, eu lembro que a mestra falou assim, liga para o hospital. Ela foi bem dura, sabe? Liga agora para o hospital. Aí eu liguei para o hospital, aí é Dilma, né? Mãe do Bruno. Já era UTI, todo mundo. O Bruninho está querendo que você venha aqui. Vem aqui que a gente quer falar com você. Eram 6 horas da tarde. Eu falei assim, o Bruno não precisa mais de mim. Ela falou, não, vem aqui. Já tinha ido, já, né? Já tinha morrido. Eu senti que ele tinha morrido. Sim. Não, vem aqui que a gente vai... A gente quer... Ele precisa de você, quer que eu falar com você. Porque eles queriam me dar notícia. Eu falei, não precisa me dar notícia, eu já sei, meu filho morreu. Aí, silêncio. Agora eu vou dizer um silêncio profundo, porque não adianta a gente levar, por mais dor que seja, né? A gente chora, mas tem que brincar também. E aí, aquele silêncio, eu desliguei o telefone, aí o Ed já veio correndo, já foi para me pegar na igreja e tal, e essas coisas aí. Aí, doeu para você? Doeu. O que mais me doeu foi a morte do meu primeiro filho. Eu fiquei um tempão para digerir o que aconteceu, sabe? Puxa vida, abri mão do meu filho. Sim. Depois entendi que não abri mão do meu filho. Deus que estava dizendo... Assim, eu tenho um pensamento, né? Tipo, se ele tivesse aqui, ele só... Eu penso que, assim, se ele não tivesse sofrendo, ok.
Porque mesmo quando as mães têm uma criança que tem uma deficiência que não faz nada, a criança está só ali, ele muitas vezes está dando força para a mãe continuar. Né? Tipo, a utilidade da criança, né? Tipo, é dar força para a mãe, dar força para... Né? Enfim. Então, assim, ele não... Tem uma missão, né? Tem uma missão. Cada um tem a sua missão. Então, eu acho que eu lembro que eu ainda falei para ele, você cumpriu sua missão. E você falou sobre essa conversa que você teve com ele e a gente ouve Mas muitas mães. eu não falo isso com ninguém, não, tá? Obrigada por você compartilhar, porque eu acho que hoje a gente vê muito isso. Eu converso com muitas mães aqui que já fizeram uma oração como essa. Eu não tive essa coragem com meu filho, não tive mesmo. Mas eu acho que é um ato de coragem mesmo, porque às vezes a gente precisa entender o que a criança precisa, né? Não só o que a gente precisa. Obrigada por você ter compartilhado com isso. Eu me emociono demais, porque a voz das mães a gente se emociona e chora. E antes da gente encerrar, que aí daqui a pouco eu vou conversar com a Bia sobre a parte mais técnica, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para as mães. Mães atípicas. Mães atípicas. Acredite que tudo na vida tem uma missão, né? Tudo, que Deus não dá nada pra gente assim, nem como castigo, nem como... Não, Ele dá pra gente crescer. Com o Bruno, eu cresci. Quando eu peguei meu segundo filho no colo, eu lembro que esse eu não tinha pego no colo. Depois eu falo para as mães, então. Essa é para você ainda. Meu segundo filho, quando ele morreu, eu não tinha pego, eu não tinha tido essa convivência que eu tive com o Bruno. E eu só queria ver meu filho, eu queria ficar com meu filho. E lá na clínica que eu estava, não podia, no hospital que ele estava, que é na Lagoa. E aí, quando ele morreu, ela falou, você quer segurar teu filho? Eu fiz, por favor, eu quero. Aí veio aquela criança, quer dizer, quando eu beijei, abracei, me despedi dele, sabe? E agradecer a ele, que ele veio de mim. Né? Ele veio de mim. Então, eu beijei. Ela quer tirar uma foto? Não, não precisa não. Não sei se ela tirou, não lembro. Sei que eu beijei e despedi dele. Sabe? Deus te abençoe, Deus te proteja, obrigada. Agradeci muito por ele ter estado aqui, né? Nesse planeta, nessa terra. E através de mim, né? Através do meu útero. Então é isso aí. Depois, agora eu posso mandar um recado para as mães. Mães, Deus escolhe as pessoas que têm capacidade, né? Fala assim, não, porque coitadinha dela. Não, eu não me achei coitadinha de ser mãe da Bia. Porque Deus me deu. Ele me deu força, Ele me deu coragem, Ele deu apoio. E eu nunca desacreditei. Nunca desacreditei nela, nem na capacidade dela. Nem na minha também, né? Sim. E tudo que ela dizia não, o mundo dizia para ela várias vezes. A escola, acho que ela não pode ir. Ela pode ir. Mas ela não pode viajar para o exterior. Ela pode fazer qualquer coisa. Eu acreditava. Aliás, eu acredito que ela pode fazer qualquer coisa. Então, essa mãe, confie em Deus e confie principalmente na sua intuição. Porque a mãe, ela tem a intuição, ela sabe o que ela deve fazer com relação ao filho. Até na hora de dar uma palmadinha. Seguir a intuição da mãe. Né? Até para dizer um não. Eu disse poucos. Agora eu ando dizendo uns nãos para ela. Ô, Bia, antes de você contar um pouquinho sobre o aparelho, a bomba, eu queria que você também deixasse uma mensagem para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes, procure informação, procure profissionais que querem que você consiga se cuidar sozinho, que você tenha autonomia no tratamento e busque outras pessoas com diabetes também para poder se inspirar. Porque, assim, a gente nunca tá sozinho e tem muitas pessoas com diabetes se sentindo sozinhas. Então, assim, você ter uma outra pessoa que tem a mesma condição que você no seu dia a dia, pra você, eu tive uma hipo, tô me sentindo mal. Eu sei como é que é isso. Isso faz muita diferença. Faz toda a diferença. Então, três coisas. Informação, profissionais que vão ajudar e amigos com diabetes. E aí eu queria que você mostrasse a sua bomba. A minha bomba, ela está aqui na minha perna, na minha lingerie de perna que eu tenho. Acho que não vai dar pra ver. Dá pra ver, mas tudo bem. Ela tá numa... Se você quiser levantar, pode levantar. Não, eu acho que é assim. Aqui dá pra ver? Dá pra ver? Dá, aqui, ó. Ela tá numa lingerie aqui. Que está na loja da Biabética. Na minha Criado loja, pela mãe entendeu? diabética, pela mãe da Bia.
É um aparelho, deixa eu baixar aqui. É um aparelho, deixa eu fazer assim que é mais fácil. Esse aparelho aqui tem insulina, aqui. Aqui tem insulina. E aí ele fica aqui dentro, o reservatório aqui. E eu vou até voltar de volta porque eu não posso ficar sem insulina. Vou voltar de volta. E aí fica uma cânula ligada no meu subcutâneo, né? Na minha pele, assim, não é na veia, é no subcutâneo, né? Tipo, no lugar onde você aplica a injeção, Tá. na pele. Aí tem uma cânulazinha que eu troco a cada 3 dias. E aí, o que acontece? Esse aparelho aqui, ao mesmo tempo, eu tenho um sensor que eu não estou com ele agora, porque ele acabou ontem à noite. Eu falei, eu vou botar amanhã de manhã, vim correndo, não consegui botar. Mas esse aparelho, ele tem esse sensor que ele lê a glicemia. Aí, o que essa bomba faz? Ela é super inteligente. A gente chama ela de pâncreas artificial, mas não é bem um pâncreas artificial. É quase um pâncreas artificial, porque ele lê a glicemia, que tá no sensor, e aí ele entende. Eu tenho que deixar a glicemia dela entre, sei lá, 100 e 180. 100, 140, 100, 120, depende da meta que o médico vai colocar no aparelho. E aí ele vai tomar decisões sozinho. Tipo, tá baixando, eu tô vendo que tá baixando, eu vou parar de aplicar insulina pra subir, porque se a insulina sobe, a glicemia. Tá. Né? E tá subindo, eu vou aplicar mais um pouquinho. E aí ele vai tomando decisões sozinho no dia a dia, a gente, né, enfim, é tipo uma inteligência artificial. É uma coisa meio, mais ou menos, não é bem, mas é mais ou menos isso. E, enfim, isso vai ajudando no dia a dia. Eu ainda preciso furar o meu dedo pra medir a glicemia? Sim. Ainda preciso calibrar esse sensor. Mas logo vai ter... Sempre. Não, logo vai ter o... Já tá pra lançar no Brasil já um sensor que não precisa calibrar. Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Não aguento mais isso. Ficar furando meu dedo já há 23 anos. É brincadeira. Eu já furo. Não tem nada no meu dedo. Não tem nada. Dedinho fininho. Por quê que não tem nada? Porque eu troco a lanceta. Eu fico rombuda. E eu fico escolhendo vários dedos diferentes. A pessoa, às vezes, fica com o dedo todo preto, cheio de coisa, porque fura o mesmo dedo. Cheio de bolinha. Fura o mesmo dedo. Quer o quê, né? Quer que o dedo fique liso. Mas eu trocava os dedinhos dela. E todo mundo pode usar essa bomba? Depende. Não todo mundo. Tá. Assim, tem algumas indicações, porque assim, isso aqui não vai fazer milagre. Né? Tipo, isso aqui tá aqui pra me auxiliar, mas eu preciso ainda, né? Medir a glicemia, né? Preciso... Né, enfim, o que eu vou comer, por isso que eu falei que eu como açúcar, né? Tipo, eu não como, né? Tipo assim, eu como porque eu posso. Não é isso. Eu, às vezes, prefiro algumas coisas com açúcar, né? Depende do dia, depende do momento. Eu gosto de um doce normal. Eu não gosto de um chocolate diet, por exemplo. Sim. Não como coisa diet, eu como coisa normal. Coisa, né, enfim, com açúcar. E aí, eu preciso aplicar a insulina para aquilo ali. Então, a pessoa que tem diabetes, ela precisa saber pelo menos contagem de carboidrato, que é isso que eu faço. Eu olho assim, tipo, vamos supor que aqui tem uma coisa de café. Tipo, colocou quantas colheres de açúcar aqui, se tivesse açúcar, né? Então, leite, vai. Sei lá, o leite, vamos falar leite. Um copo de leite. Um copo de leite tem 10 gramas de carboidrato, esse copo aqui. Eu sei disso de cabeça porque eu já sei. Sim. Mas aí, 10 gramas de carboidrato. Quanto de insulina eu vou tomar pra isso? Aí depende. Se o meu cálculo é 1 para 10, uma unidade para cada 10 gramas, ou se é 1 para 20, depende de cada pessoa. Quem passa isso é o médico. Entendi. Quem ensina a contar carboidrato é nutricionista. Então tem que ter uma super rede de apoio. Rede de Rede de apoio. É. Tem que ter. Assim, a pessoa vai, às vezes, no médico, aí um cardiologista atende, passa uma dose fixa de insulina, a pessoa, enfim, fica com uma alimentação super restrita, porque é só aquilo ali que pode comer, e não sabe que a contagem de carboidratos pode dar uma liberdade absurda no tratamento. Então, assim, primeiro passo, fazer a contagem, porque você vai ter que aplicar dosagens diferentes de carboidrato aqui. Você vai ter que informar quanto que você está comendo de carboidrato, porque ela vai fazer o cálculo. Entendi. Tipo, você, eu tô comendo 45 gramas de carboidrato, aperto OK, ela calcula a insulina e aplica. E ela já aplica sozinha. Então, assim, isso aqui é muito Libertador. útil. É libertador. Eu uso bomba de insulina desde os 12 anos. Há 17 anos? 18 anos? 18, Eu uso já há 18 anos, desde os 12. Então, assim, isso de aplicar insulina, fazer a contagem com o aparelho, né, desde os 12. Aí, juntou o sensor para ter uma inteligência ali para me auxiliar no dia a dia. Aí, desde os 22. Ficou 22. E, assim, isso me deu uma autonomia, né? Tipo, isso me ajuda no dia a dia. E hoje você tem a loja da Bebética, que Loja vende Diabética. o quê? Eu vendo acessórios,
né, pra ajudar na rotina com diabetes. A faixa de perna, por exemplo, é um acessório. Eu tô aqui com um vestido lindíssimo. Vestido não, saia e uma blusa lindíssima. Vou colocar uma bomba de insulina aqui pra ficar caindo? Fazendo peso aqui, eu não vou. Né? Tipo, poderia também, mas... Enfim, mais confortável usar aqui um acessório de perna pra poder ficar, né, aqui a bomba segura. Bolsa térmica. Cadê? Robson, por favor. Ai, cadê? O nariz entupiu. Minha bolsa tá lá fora. Tá lá... Não, essa aí. Ó, essa aqui... Ui, perdão, bati no microfone. Essa aqui é uma bolsa térmica, né? É uma mochila, bolsa mochila, que tem 2 alças. Tem alça pra botar de ladinho assim e mochila. E aí, aqui dentro dela, ela é térmica. Ela tem tanto uma parte térmica aqui atrás, essa aqui é uma necessaire, tanto aqui atrás, a parte térmica, quanto aqui também. A parte térmica é ideal porque a insulina, ela é um hormônio que ele... Aqui, térmico. Que ele pode ficar em temperatura... Estraga no calor. Se ficar acima de 30 graus, estraga. Quando a pessoa compra insulina, que está fechada, ela tem que ficar na geladeira, fechada. A que está em uso pode ficar em temperatura ambiente até 30 graus. A gente está tendo aí temperaturas de 40 e poucos graus. Então, como é que soluciona isso a pessoa que tem que sair na rua, né, e usa insulina? Uma bolsa térmica. Entendi. Ela leva numa bolsinha térmica, bota um gelinho ali dentro para deixar fresquinho, né? Tipo, deixar ali com 20 e poucos graus, né? Um pouquinho mais fresco. E isso. Então, tem essa bolsa, tem estojo, né, para colocar as canetas de insulina, tem adesivo para decorar a bomba de insulina, tem capa de silicone para proteger a bomba de insulina, tem muita coisa. Tem tudo. Tudo. Para quem tem diabetes. Tudo. E já falei com a Bia que a gente vai lançar uma coleção dessa aqui, ó. Mas essa coleção não vai ser só pra quem tem diabetes, vai ser pra mães também. Para as mães que querem ir pra rua, levar. Né? Porque a gente não precisa sair com aquelas bolsas horríveis, né? Com as crianças. Aí coloca só aqui assim. Verdade. Coloca a comidinha atrás, a gente vai ter a lojinha da Voz das Mães ainda. E a gente vai ter a bolsa da Biabética também. Isso aí. Posso falar ainda? Claro. Uma coisa. Então, como a Voz das Mães, né? Quando ela abriu agora a insulina, que ela abriu ali, veio o cheiro, né? A insulina tem um cheiro forte. Tem um cheirinho. Mostra pra ela. Tem um cheirinho. E esse cheiro forte, as pessoas logo fazem assim, né? Eu lembro, sente o cheiro. É verdade. Tem um cheirinho. É um cheiro meio de guardado, né? É cheiro de vida. Cheiro de vida. Na verdade, foi o que eu disse. Minha filha é cheiro de vida. Um cheirinho que é o que te dá vida. Né? O que dá vida para minha filha é a insulina. Eu falei assim, eu tenho ódio da insulina. Eu falei, não, eu agradeço a insulina. Ela dá vida para minha filha. Então, esse cheiro... Tem muita gente que tem medo. Tem medo e rejeita a insulina. Então, assim, a gente depois pode até falar mais sobre, né? Tipo, no próximo episódio, mas é bem isso que ela falou. As pessoas muitas vezes rejeitam, né? Tipo, odeio insulina. Não, eu amo insulina. Minha filha tá aqui vida. Hoje por causa da insulina. É importante. É isso. Essa conscientização é muito importante, né? Sim. Meninas, e fizemos muita contagem de carboidrato, né? Desde que ela foi diagnosticada, que ela nunca foi impedido que a Bia comesse nada. Eu só evitava mostrar açúcar, essas coisas assim, pudim, não tinha doce em casa, mas ela comia tudo. Isso é assim. Sim. Hoje ela come pudim, claro. Meninas, queria muito agradecer vocês. Acho que foi um papo muito importante. Eu que agradeço. A gente precisa conscientizar também sobre a diabetes. Eu falo que o Voz das Mães, eu falo que a maternidade atípica... Tem gente que fala, não, maternidade atípica é só disso. Eu falo, não, maternidade atípica é tudo que não é comum. E eu acho que a gente precisa começar a mostrar mais o que não é comum e como se tornar, como tentar fazer uma vida mais comum possível, né? Então eu quero muito agradecer por vocês darem o relato de vocês, contarem a história de vocês, que eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente. Parabéns, Bia, pelo seu trabalho. Obrigada. Sabe que eu sou tua fã, adoro o teu trabalho, adoro o teu conteúdo. Eu sua. E aí, eu acho que é isso, é a gente conscientizar cada vez mais as mães e as famílias e as redes de apoio também. Isso obrigada. Muito obrigada. E é Obrigada, isso. gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.